Olá, meus ouvintes! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Vitória e os entrevistados de hoje são o Márcio Nele, que é formado em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia e atualmente é professor associado da UFRJ. E também tem o Jorge Carlos da Silva, que é formado em Engenharia Química, atuando como professor de programa na Engenharia Química da UFRJ. E também estamos com a Natasha, que é formada em Química pela IFRJ. Primeiramente, olá, seja bem-vindo. Bom, gostaria de estar fazendo uma pergunta para o senhor, né? Gostaríamos de saber por que o senhor decidiu escolher a engenharia química e como foi a sua trajetória, contar um pouco da sua trajetória até a sua formação. Obrigado, Vitória, obrigado pelo convite. Como eu escolhi o curso, né? Na verdade, não foi uma escolha muito fácil, porque eu era muito novo, né? Entrei na universidade com 16 anos, então teve um quê aí de, digamos, de coincidência, talvez, né? Ou de inspiração divina. Eu fiquei em dúvida entre... por incrível que pareça, engenharia química e psicologia na época. E assim, eu tinha muita afinidade com a área de exatas, aí eu escolhi engenharia química. E aí fiz 5 anos de engenharia na Bahia, Salvador, onde eu fui muito feliz, né? Pessoas muito importantes lá, em particular minha ex-orientadora, Heloísa, um grande amigo lá, Esteban. Depois eu fiz mestrado lá também na Federal da Bahia. Durante o mestrado eu conheci o José Carlos, que vai ser o próximo entrevistado, né? Aí acho que teve um amor à primeira vista lá, né? Porque a gente tá junto aí há 30 anos, vai fazer, né? Vou fazer uma festa lá em casa, queria até... É verdade, 30 anos de LMSCP. E aí conheci o José Carlos, aí vim para a COP. Aí fiquei fazer doutorado, aí fiquei uns 2 ou 3 anos no doutorado. Depois ele viabilizou que eu fosse para o Canadá fazer sanduíche. Aí eu fiquei, era para ficar 1 ano, acabei ficando 3 anos, né, no Canadá. A CAPES quase me processa, né, porque eu fiquei um tempo muito maior que deveria, por várias razões. E aí depois eu defendi o doutorado no ano 2000, né? E em 2003 eu entrei na UFRJ e estou há 22 anos na UFRJ. É bastante tempo, né? Também é muito feliz, né? A universidade, ela, apesar de depois da pandemia ter perdido um pouco assim do dinamismo, a universidade, eu vivi uma universidade muito dinâmica, muito vibrante. E na universidade eu aprendi a ser professor, que é uma coisa muito bacana, que eu gosto muito. O senhor falou, né, que é professor e tal. O senhor poderia contar um pouco mais, né, como é ser professor associado em uma das melhores universidades do Brasil? Olha, eu vou te dizer que a gente está no aquário, né, lá na UFRJ, então a gente acaba não vendo, assim, o contexto maior, né? Mas o que me estimula muito na UFRJ é a qualidade dos alunos. Os alunos, em particular, os que entram, eles entram muito com muita energia, com muito interesse. Então, acho que é um diferencial da UFRJ poder atrair esses alunos com muita vontade de aprender. Então acaba que essa vontade de aprender desses alunos contamina a gente e acaba dando combustível a gente a exercer a profissão de professor, né? Então é uma experiência bacana e a universidade, hoje eu tenho clareza, talvez quando eu estava lá dentro não tinha, que ela é feita pelos alunos. Então a UFRJ, por ser uma das melhores universidades do Brasil, ela atrai muita gente boa. Então essa sensação que eu tenho, assim. O senhor já divulgou cerca de 140 artigos, né? E o senhor poderia contar, né, a sua experiência
né, tudo que aconteceu. A gente gostaria de saber qual é o processo para a criação de um artigo científico. Bom, um artigo científico, ele nasce de uma pergunta que não foi respondida. Sei lá, a gente está falando de plástico, aí a gente está vendo ali o carregador, aí suponha que um carregador ele está feito com plástico novo, eu quero reciclar esse plástico novo. Aí a pergunta é, como eu vou reciclar esse plástico novo, né? Então, você consulta a literatura, vê se alguém fez esse processo, e caso ninguém tenha feito, né, ou tenha feito de uma forma incompleta, isso tem uma oportunidade de publicação, uma oportunidade científica de publicação. A maior característica de um artigo científico é a originalidade, né, no conhecimento. Então, você faz a pergunta, desenvolve um processo de respostas, né? Vai tentando responder essa pergunta. Quando essa pergunta você respondeu de uma forma aceitável, não precisa ser perfeita, porque uma característica da ciência é que a verdade na ciência ela é sempre incompleta, por isso que ela está sempre trabalhando, né? A ciência nunca vai chegar a respostas absolutas. Você respondeu essa pergunta de forma aceitável, né? Com cálculos, com experimentos, você redige em um formato assim que é até muito amarrado, né? O formato de um artigo, né? Introdução, parte experimental, resultados e conclusões é um formato desde Newton é assim. E aí você submete a revistas, né? Do assunto que você escolheu estudar, e aí esse artigo ele passa pela revisão dos pares, né? Que são colegas que vão dar anonimamente a opinião desse artigo, pode dizer que está ruim, pode dizer que está bom, né? Você ouve de tudo, né? Você ouve que o trabalho é maravilhoso, você pode ouvir que é uma droga, você não pode acreditar em nenhum dos dois extremos, seu trabalho é um trabalho científico, né? E aí, se os seus pares considerarem que aquele trabalho é relevante, o artigo é publicado. Nossa, então essas foram as perguntas, foi bem de boa, né? Agora a gente vai estar chamando o José Carlos. Estou feliz porque estou na cadeira do Flamengo. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso podcast. A primeira pergunta a gente gostaria de saber como é ser um professor de programa de engenharia química. Primeiro agradecer aí a todos os colegas da Rádio CIEP por convidar a gente para conversar sobre esse tema, a Vitória em particular que está aqui conversando com a gente. Pegando a mesma linha do Márcio, ser professor é muito legal, eu diria assim, não necessariamente só da engenharia química ou do programa de engenharia química, mas trabalhar como professor na universidade é muito bom. Eu tenho um amigo que diz que trabalhar na universidade é tão legal que a gente se diverte tanto que a gente devia pagar para trabalhar lá e não receber, o que é certamente um exagero, embora tenha gente que certamente acredita nisso. Mas ser professor é muito bacana porque a gente tem a oportunidade única de experimentar e vivenciar a transformação das pessoas, né? E essa transformação e você participar dessa transformação é não apenas muito importante para a sociedade, é importante para as trajetórias individuais de cada um, né? Certamente todas as pessoas lembram de algum professor com carinho por causa da importância que o professor teve na trajetória daquela pessoa, e também é muito legal para o indivíduo professor que participa daquele processo. Além disso, na universidade, nós temos uma oportunidade única de trabalhar com temas e com coisas que nunca ninguém respondeu, que nunca ninguém viu, e de alguma forma a gente compartilha isso com os estudantes e com a comunidade que está conosco. E esse processo de descoberta que a gente vive na universidade é muito bom. E veja que isso é verdade na engenharia química, mas é verdade em todas as outras áreas do conhecimento. Então eu diria para você, é muito bom. Agora, um único detalhe que eu diria é que o professor também trabalha muito, né? E há uma má compreensão muitas vezes do que é o trabalho do professor, né? A pessoa acha,
em geral, né, que o professor vai numa sala de aula, dá aula, né, no modelo formal, tem lá as férias com estudantes, e na verdade não é assim. Quando a gente trabalha na universidade, com muita frequência você trabalha muito e durante muito tempo fora da sala de aula, né, dentro do laboratório, nos projetos, na participação da universidade. Então, embora tenha esse lado muito legal de compartilhar essas trajetórias, tem um outro lado de que é muito demandante. Para você ter uma boa carreira de professor bem-sucedido, você tem que se dedicar e trabalhar muito. Então, esses são os aspectos que eu viria na carreira como um todo, né? Na engenharia química e nas outras áreas também. O senhor tinha falado que nós alunos temos sempre um professor, né, que marca, vamos dizer assim, a nossa infância, a nossa adolescência. Acho que todo mundo aqui tem, né? E até hoje a minha professora do fundamental, eu vejo ela é amiga da minha tia. A gente sempre tá conversando e tal. Ela fala: Vitória, você ainda conhece fulano, ciclano? Eu falo: sim, às vezes eu converso, às vezes não. Mas enfim, voltando. Como o senhor se sente tendo a última edição internacional de reação de engenharia micromolecular dedicada em sua homenagem? Esse evento que você está falando, na verdade, não é incomum na área científica, mas é uma honraria, né? Na verdade, foi uma publicação que foi dedicada aos meus 60 anos, né, de vida, quando eu completei 60 anos. Uma revista de uma editora importante, né, que se chama a Wiley, né, publicou esse número especial dedicado à minha carreira, o que é uma coisa muito bacana, assim, a gente se enche de satisfação, porque de alguma forma mostra que a comunidade vê no trabalho que você executou ao longo daquela trajetória alguma coisa que serve como exemplo, ou que serve, ou que consideram importante ou relevante. Então, nesse sentido, eu considero que foi uma honra muito grande poder ter recebido esse presente da comunidade, né, de ter motivado e mobilizado uma editora tão importante como a Wiley a publicar um número especial de uma revista relevante da área que eu trabalho em minha homenagem. Então, eu vejo assim com alegria, né? Então, quando eu descobri que esse número existiria, eu de fato me senti muito contente, né? Mas, verdade seja dita, né, não necessariamente esse elemento precisa fazer parte da sua carreira. Para que a gente seja uma pessoa bem-sucedida, a gente não precisa ser necessariamente homenageado, até porque grandes cientistas, pesquisadores, artistas, né, só vieram a ter o seu trabalho reconhecido muitas vezes, muitos anos depois da morte das pessoas. Mas é muito bacana ver que uma parte da comunidade preza o trabalho que você faz. Então, foi com muita honra e muita alegria que eu recebi essa homenagem. Bom, para nossa última pergunta, atualmente, qual é o principal objetivo da EGPOL? Essa é uma excelente pergunta que você faz. Aí a gente pode fazer um brainstorm, a gente poderia falar durante 50 horas sobre esse assunto, né? Talvez eu pudesse dar uma resposta concreta e uma mais abstrata. Eu diria uma mais concreta, dizer que no laboratório a gente gostaria muito de contribuir com a construção de uma química, que é a área onde a gente trabalha, de uma química sustentável, renovável, circular e antenada com o século XXI. Eu sempre gosto de dizer que os estudantes que têm a idade da Vitória estão tendo a oportunidade enorme de ver a mudança das tecnologias e do mundo. Eu tenho convicção absoluta que a Vitória vai viver num mundo aos 40, 50 anos completamente diferente do mundo que a gente vive hoje, por conta da tomada de consciência ambiental, da necessidade de mudar os processos, procedimentos que a gente vive no mundo, a despeito
do momento político conturbado que o mundo vive, com alguns retrocessos relevantes, mas é inegável que existe uma consciência ambiental e uma consciência de mudança que vai mudar os próximos anos do planeta Terra e da vida em sociedade. E no Engepol a gente gostaria de contribuir positivamente com esse movimento, estudando materiais renováveis, construindo uma química que possa ser obtida a partir de produtos naturais, que esses produtos possam ser reciclados, usados muitas vezes, para que a gente tenha menos uso excessivo das matérias-primas que o nosso planeta Terra oferece. Então, de maneira muito concreta, a gente gostaria de trabalhar e contribuir com esse tema. De maneira mais abstrata, nós temos também a pretensão e gostaríamos muito de contribuir com a mudança da universidade e da mudança da educação de maneira mais ampla, né? Existe um pensamento muito frequente, né, que diz que a gente vive os dilemas, os desafios do século XXI, usando uma infraestrutura do século XX e procedimentos do século XIX. Existem várias variações em torno dessa frase e que relatam muito da verdade. O processo de ensino e de aprendizado precisa mudar num mundo que tem internet, comunicação em massa. A gente precisa motivar a uma certa desesperança em alguns ambientes em relação à educação, o que é muito triste, porque, na minha opinião, a educação é o único motor que pode mudar o mundo e o conhecimento. Então, de uma maneira muito abstrata, a gente gostaria muito de contribuir com essa mudança da forma de ensinar e de envolver os estudantes na universidade em particular, que é o ambiente em que a gente está vivendo. Muito obrigada, José, tá? Natasha, chega pra cá. Seja bem-vinda, primeiramente. Bom, qual é a sua função no laboratório e como você atua? Bom, boa tarde. Meu nome é Natasha, né? Primeiro eu queria agradecer o convite, né, de participar aqui da Rádio CIEP. Então, a minha função lá no laboratório, né, eu comecei lá como aluna de iniciação, bem novinha, e fui, né, ganhando espaço lá, fui trabalhando, fui estagiária, fui contratada, técnica do laboratório e atualmente eu atuo como gerente do laboratório. Nós lá temos muitos projetos com empresas privadas, públicas, enfim, e aí esses projetos, eles precisam ser gerenciados, né? E aí os professores, eles, além das aulas que eles dão, eles têm diversos alunos para orientar de mestrado, doutorado, e aí eles precisam de uma ajuda também para poder tocar esses projetos, né? E cuidar do laboratório de uma forma geral. O Engepol é um laboratório grande, com diversos espaços, então a gente tem uma equipe bem grande também, e a minha função lá é justamente gerenciar essa equipe, né? E entender os problemas e ajudar ali com as soluções desses problemas de uma forma geral no laboratório. Além disso, eu também sou aluna de doutorado, então eu também faço pesquisa dentro da área de pirólise, né, de reciclagem química de plástico, no laboratório. Então tenho aí duas camisas, né, a de gerente, funcionária do laboratório e a de aluna também.